Então vamos ao próximo exercício. Numa embalagem de fertilizante, lê-se NPK 20, 10, 5. Esse número representa porcentagens em massa respectiva. 20%, ou seja, 20 gramas de nitrogênio em cada 100 gramas de NPK, 10 gramas de fósforo calculado a partir do P2O5 e 5 gramas de potássio calculado a partir do K2 do óxido de potássio. Considerando que a única fonte de nitrogênio nesse fertilizante é o nitrato de amônio NH4NO3, conclui-se que o fertilizante de sal presente em cada 100 gramas do fertilizante em questão é... Então o sal contínuo a gente observa aqui, somando a massa do NH4NO3 é 80 gramas. Dessas são 2 mols de nitrogênio, ou seja, 28 gramas para 80. Então 28 gramas para 80, 20 gramas para X. Então, cada 80 gramas de fertilizante tem 28 gramas de nitrogênio. Eu quero saber quantos gramas de fertilizante teriam 20. X. Então, 20 vezes 80 dividido por 28. 57 gramas. Ou 57,14%. Você tem 57,14 gramas de nitrato de amônio. Próximo exercício. A análise de um composto revelou que ele contém 0,5 mols de átomos de carbono, 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. A sua fórmula mínima e sua fórmula molecular, sabendo-se que sua massa é de 90 gramas. O que eu tenho que achar aqui é a fórmula mínima. Para isso eu vou encontrar o número de mols de cada elemento. Eu tenho 0,5 mols de carbono, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, no caso aqui 1 mol de hidrogênio. Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, tenho 1 mol de hidrogênio. E o número de mols de oxigênio eu tenho 8 gramas dividido por 16, que é a massa molar. Então o número de mols é massa por massa molar, 8 por 16, 0,5. Então a proporção seria C meio, hidrogênio 1, oxigênio meio, ou seja, a proporção CH2O, porque não existe átomos pela metade. A massa dessa fórmula mínima é 12 mais 2, 12 é a massa do carbono, mais 2 vezes 1 a massa do hidrogênio, mais 16 o oxigênio. Então 12 mais 2 mais 16 são 30. Como a massa molar do composto é 90, dividindo pela massa da fórmula mínima, eu tenho 90 por 30, equivalente a 3. Então eu tenho que multiplicar 3 vezes a fórmula mínima para chegar à fórmula molecular. 3 vezes CH2O, eu tenho C3H6O3. O próximo exercício. Um composto apresenta 32,4% de sódio, 22,6% de enxofre e 45% de oxigênio. Qual seria a fórmula desse composto? A fórmula mínima desse composto. Para encontrar a fórmula mínima, tem que encontrar a proporção em átomos ou mols. Então, se eu pegar a porcentagem e transformar em massa, eu tenho 32,4%, 32,4 gramas de sódio, 22,6 gramas de enxofre e 45 gramas de oxigênio. Jogando, então, para encontrar o número de mols, eu tenho 32,4 divididos por 23, eu tenho 1,41. 22,6 divididos por 32, 0,7. 45 divididos por 16, 2,8. Eu faço o mínimo divisor comum, 0,706. Eu tenho 1,41 divididos por 0,706. Estou fazendo aqui o mínimo múltiplo comum para chegar, o mínimo divisor comum para chegar à proporção entre átomos. Então 1,41 dividido por 0,77 dá 2. 0,7 por 0,7 dá 1. E 2,81 dividido por 0,7 dá 4. Então a fórmula mínima Na2SO4, sulfato de sódio. Próximo exercício. A fórmula mínima do limoneno, composto encontrado na casca de laranja, é C5H8. Sabendo-se que sua fórmula molecular possui massa a 136, qual seria a sua fórmula molecular? Então eu vou encontrar primeiro a massa da fórmula mínima. Eu tenho 5 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 8 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Então 5 vezes 12, 60, mais 8, 68. Então dividindo a massa da fórmula molecular, que é 136, que o exercício nos dá, pela massa da fórmula mínima 68, eu tenho 2. Então eu tenho que multiplicar a fórmula mínima por 2. Então 2 vezes C5H8 tem-se C10H16. Resposta correta, letra E. Próximo exercício. Cianogênio é um gás tóxico, é composto por 46,2% de carbono e 53,8% de nitrogênio. Em massa, a 27 graus Celsius e 750 torr, a massa de 1,04 gramas de cianeto ocupa um volume de 0,496 litros. O que eu tenho que fazer primeiramente aqui é encontrar
a proporção entre os átomos, a fórmula mínima. Então eu pego e coloco aqui 46,2% equivale a 46,2 gramas. Divididos por 12, eu teria mais ou menos 3,85 mols para cada 100 gramas. Nitrogênio 53,8 divididos por 14, 3,85. Se eu dividir os dois por 3,85, eu tenho CN. Fórmula mínima CN, cuja massa seria 12 mais 14, 26. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que isolar o número de mols que equivaleria a esse volume de gás. Usando a fórmula PV igual a NRT, isolando eu fico com N é igual a PV sobre RT. Lembrando que R é a constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Então aqui eu tenho 27 mais 273, eu tenho 300 Kelvin. Colocando na informação, N é massa por massa molar. Massa eu sei que é 1,04, massa molar eu quero saber. Eu tenho a pressão 750, 0,496 é o volume, divididos por R 62 vezes 300. Tenho 0,02 M sobre M molar é igual a 0,02. Sabendo que 1,04 é a massa que eu utilizei, a massa molar eu vou encontrar utilizando então a equação. Eu passo a massa molar multiplicando e o 0,02 dividindo. Então eu tenho massa molar é igual a 1,04 divididos por 0,02, ou seja, 52 gramas. Como a massa da fórmula mínima é 16, eu tenho a massa molar 52 divididos pela massa da fórmula mínima, 26, eu tenho 2. Então a fórmula molecular seria 2 vezes a fórmula mínima, 2 vezes CN. Então fica C2N2. Resposta correta, letra D.